Oi, minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu sou a Zilane Gonçalves e eu tô aqui num pleno sábado à toa. Falei, vou fazer o quê? O que eu faço de melhor, né? Nada. Aí eu peguei o celular e fui ver uns vídeos e eu achei um vídeo da Bruna Tavares onde ela tava dando o manual, vamos falar assim, explicando o manual do esfumado. E eu falei, vou gravar um vídeo seguindo essas dicas da Bruna e ver se a gente, né, meras mortais que não temos curso de maquiagem, não de maquiagem profissional, né? Eu tenho de automaquiagem, mas faz muito tempo. Se a gente consegue reproduzir esse esfumado dela, porque eu não vou mentir, não. Esse dia eu tô bem ruinzinho de esfumar, de delineado e companhia. E aí eu anotei todas as dicas, se não me engano, acho que foram 7 ou 8 dicas que ela deu ali. E eu vim compartilhar com vocês elas, só que na minha visão, que é uma visão de uma pessoa que não tem todos os produtos, que não tem todos os pincéis do jeito que ela mostrou. E imagino eu seja a situação da maioria que tá me assistindo agora. E aí, sem mais delongas, vocês podem ver que eu tô com a pele bem bonita, quase não tem espinha, quase não tá atacada de problema de nada. E a gente vai seguir fazendo, tá? Antes de começar, eu preciso falar sobre os pincéis, né? Bruna Tavares disse que a primeira dica é você ter pincéis limpos, e isso eu posso concordar, porque senão todos os seus esfumados vão acabar ficando da mesma cor, que é a última cor que você usou no pincel, ou a cor mais pigmentada que você usou no pincel. E aí eu lavei todos os meus pincéis que eu vou usar nessa maquiagem de hoje com vocês. E aí ela tava mostrando os modelos de pincéis que ela recomenda pra fazer um esfumado perfeito. O primeiro pincel que ela falou é um redondinho, que é o PPF 13, que é da linha dela, que seria mais ou menos um nesse estilo aqui desse da Vult, ó. Esse é o número 15 da Vult, que é um pincel gordinho, tá vendo? E ele é redondinho, ó. Bem cheinho, que ele serve pra fazer um esfumado mais levinho no rosto, no olho, no caso. O segundo que ela me falou, porque ela gravou o vídeo só pra mim, tá? Eu que pedi ela pra pôr no YouTube, mas ela tinha gravado só pra nós duas. Mas aí o outro que ela fala é o achatado, que seria mais preciso, que da linha dela é o PPF 20, que seria algum equivalente a esses dois aqui, ó. Esse daqui é o M906 da linha profissional da Macrylan e esse é o B906 também da linha da Macrylan, que vem escrito pincel para esfumar. A diferença dele com esses daqui, ó, é que ele é um pouco mais achatadinho, tá vendo? Esse pega mais o olho inteiro e esse pega com mais precisão, né? Pega mais o côncavo, ele pega mais uma parte específica que você queira colocar ele. Eu uso muito esses pincéis para depositar sombra. Eu confesso com vocês que eu não uso eles para esfumar, não. Então, é a primeira tentativa para mim e para vocês. E o terceiro que ela fala um fofinho menor, que na linha dela é o PPF 19, que eu vou te confessar que é o tipo de um pincel que eu tô doida pra comprar, que eu não acho em lugar nenhum. Já sabemos que Bruna Tavares tem. E aí eu trouxe duas opções, que nenhuma das duas, na verdade eu trouxe três, mas essa eu vou explicar depois. Nenhuma das duas é exatamente igual ao dela. O dela é nesse formatinho aqui, porém ele é um pouquinho mais comprido. Ele é um desse daqui em miniatura, ó. E ela falou que ela usa mais para sombras mais escuras, inclusive pro preto. Esse daqui é um pincelzinho sem marca, roubei de minha cunhada. Mas aí eu uso esse daqui muito para esfumar aqui embaixo e para fazer quando eu quero colocar preto bem específico ou esfumar o delineado, eu uso ele. E tem esse que é o B905 da Macrylan, que geralmente vocês me veem colocando cor mais escura aqui, ó, e esfumando com ele. E tem esse daqui que é da linha de bambu da Macrylan, que ele não tem numeração, só tá escrito Macrylan nele. Que ele é bem mais durinho. Eu não uso ele tanto para esfumar. Eu uso ele para fazer uma cor mais escura aqui perto da raiz dos cílios. Ou quando eu quero fazer um delineado glitterinado, que se vocês quiserem eu ensino vocês a fazer, eu uso ele para depositar o glitterzinho ou sombra em cima. A segunda dica que ela deu é passar corretivo e pó translúcido na pálpebra, tanto de cima quanto de baixo. E um corretivo mais clarinho na hora de você contornar a sobrancelha, que vai ajudar a dar o degradê da sombra. E se Bruna falou, a gente faz e não pergunta nem porquê, né? Eu tô gostando de usar essa paletinha de corretivo colorido da Macrylan pra fazer o recorte da sobrancelha. E eu tô usando esse tom que é um pouco mais rosadinho. E aí, ó, eu venho com bastante cuidadinho, um pincelzinho menor eu acho que me ajuda nessa hora. E eu vou fazendo o recorte da minha sobrancelha com bem clarinho, ó. Só mesmo limpando aonde eu já preenchi com sombra. Como vocês podem ver, eu gosto de passar no fio pra dar um toque mais bonito. Não foi erro, não, eu faço isso mesmo. E aí, pra poder me ajudar a dar uma tonalidade só e ficar bonitinho, não ficar essa coisinha aqui, eu venho com um pincelzinho redondinho. Esse daqui eu comprei na China, é aqueles que vem uns grandões assim, os pequenininhos equivalentes. Não sei o nome, não lembro mais o link, porque já fazem muitos anos que eu comprei. Eu vou usar esse pó translúcido aqui da Intense e não tem muito segredo, ó. Eu só vou pegar o pó translúcido com o mesmo pincelzinho e vou passar em toda a pálpebra. Eu imagino que ela recomendou o pó translúcido porque ele é mais fininho do que o pó com cor, né? Então vai acabar deixando a sua pele, a sua pálpebra sem estar muito carregada e sequinha para você poder fazer o esfumado.
Quanto mais sequinho tiver a pálpebra, mais fácil para o pincelzinho esfumar, tá? Como vocês estão vendo, as pessoas resolveram passar aqui na rua agora. A terceira dica dela é pra gente conhecer o formato do nosso olho ou o formato do olho da pessoa que você tá maquiando. E aí é aquela dica que eu já dei pra vocês aqui no canal de você saber onde é o seu côncavo. Por exemplo, o côncavo da Bruna, que ela mostra no vídeo, essa dobrinha do olho dela é abaixo de onde realmente é o côncavo dela. No meu caso, essa dobrinha é exatamente onde é o meu côncavo, ó. É onde o dedinho afunda, é onde eu faço a dobrinha. E o côncavo, pra quem não sabe, é abaixo desse ossinho da sobrancelha aqui, ó. Onde fica o seu glóbulo ocular, onde fica o seu olhinho. E uma coisa que eu não sabia, mas tem o côncavo na parte de baixo, ó. Que o meu é aqui, ó. Uma vez que você entende o formato do seu olho, você vai entender também o que é melhor pra você fazer, né? O melhor tipo de esfumado, que a internet tá lotada aí. E aí a quarta dica dela é a transição de cores. Ela deu a dica pra quem tá começando agora. Se você já assistiu qualquer vídeo meu, você já vai perceber que eu começo esfumando com a sombra mais clara ou com a sombra mais quente que eu quero usar naquela maquiagem. Por exemplo, a maioria das vezes vocês me veem começar esfumando com a sombra laranja, porque eu gosto do fundo quente e eu esfumo ela inteira. E depois eu venho com a sombra mais escurinha no côncavo. Bruna deu a dica pra quem tá começando agora, você começar um tomzinho inverso. Minha paletinha coringa pra esse tipo de coisa que tá bem sujinha é essa daqui da Contém 1 grama, que eu já fiz uma montagem, ó, essa linhagem aqui, ó, é toda opaca e começa com laranja, um marronzinho médio, um marrom escuro e o preto. Isso aqui é a base de quase toda a maquiagem minha. E aí eu adapto pra diferentes paletas, né? E eu sempre coloquei as tonalidades juntas, ó. Quando eu vou fazer qualquer esfumado desse tipo, eu venho por aqui. Aqui estão as sombras um pouco mais brilhosinhas. E quando você monta lá na Contém 1 grama ou em qualquer maquiagem que vem de sombra separada, você consegue colocar os tons que você quer. Então, como Bruna disse pra gente começar com um tom médio, que seria o tom pra marcar o côncavo, eu vou começar com a sombra Toff. E aí ela explica pra gente sentir aqui o côncavo e fazer movimento de vai e vem, depositando essa sombra aqui. Diz ela, e como vocês estão vendo, que vai ficar cagadinho mesmo. Eu tô olhando no espelho aqui embaixo. Vai ficar cagadinho mesmo, mas aí não tenha medo. Você vem com um pincelzinho de esfumar, que no meu caso eu vou usar esse daqui da Vult hoje. E com a mão mais levinha você vai esfumando todo esse marrom sem adicionar mais sombra. O pincel tá limpo. E vai só, né, com paciência, com amor, com carinho, você vai esfumando todo o seu côncavo. E a Bruna sempre fala para respeitar o final do olho, mas caso você queira sair com essa sombra um pouquinho pra cá, é só você puxar ela pra fora. E aí, gente, é paciência, fé em Deus e tempo pra você poder esfumar isso aqui. Por isso que eu não gosto de aplicar essa sombra primeiro. Eu gosto de vir com o pincel já esfumando tudo, porque na minha cabeça é mais rápido. Costume, né? É assim que ficou. Vai, não ficou esfumado tão bostinho, não. Você vem com a sombra mais clarinha, ou no meu caso, uma sombra mais quente, que eu queria essa laranja, com um pincelzinho grandinho. E você esfuma um pouquinho mais acima, levando essa sombra mais laranja mais pra cima, e com a mão levinha também você vai esfumando. Mais pra frente a Bruna vai falar sobre pressão e aí eu vou dar as dicas que eu sigo pra vocês, tá? Uma dica importante que a Bruna dá também nesse quarto tópico é: se você for usar sombra preta, não comece com a sombra preta porque ela mancha. Então faça primeiro o esfumado, depois você vem com a sombra preta. Eu sempre gosto de usar a sombra marrom camurça, daquele quartetinho que eu mostrei pra vocês aqui agora, antes de vir com preto, porque ele é um marrom bem escuro. Então ele vai me mostrar mais ou menos aonde eu vou depositar essa sombra. Então eu venho com um pincel um pouquinho menor, que é o B905, e aqui no finalzinho do meu olho, ó, eu vou depositando a maior quantidade dele, e eu vou marcando um pouco o meu côncavo até mais ou menos o meio do meu olho, ó. O que eu gosto de fazer é uma espécie de fundo para a sombra preta. Com esse pincel mesmo, eu esfumo aqui dentro. E eu venho com aquele grandinho de novo da Vult. Esse é bom, esse pincel, por causa disso. E eu vou tirando a marcação da onde eu vim com a sombra marrom escura. Vou fazendo eles todos virarem uma coisa só, porém com tonalidade diferente. E aí, pro preto, igual ela falou pra vir sempre com um pincelzinho menor, eu vou vir com aquele pincelzinho que eu falei com vocês, pegar um pouquinho da sombra preta. E eu vou começar com bastante cuidadinho aqui, ó, fazendo um Vzinho por causa do formato do meu olho. E eu também vou trazer ele um pouquinho, seguindo um pouquinho do desenho do marrom, só o restinho do pincel, ó. Eu vou trazendo um pouquinho pro pedaço do côncavo aqui. E com a mão levinha também eu vou esfumando. Vocês veem como que o preto mancha, ó. Eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu tô olhando no espelhinho. E se eu virar muito pra cá, vocês não vão ver o que eu tô fazendo. E eu vou esfumando
a berolinha dele, a beiradinha dele. E eu volto com aquele pincelzinho de novo. E eu vou tirando toda a marcação dele pra gente ficar com esfumado bonito. E eu sempre gosto de colocar um pouquinho do primeiro tom para ir sempre dando uma suavizada, sabe? Aí a quinta dica, a Bruna tava falando o seguinte: o meu olho também é muito parecido com o dela nesse sentido. Se eu tô olhando pra você assim, ó, a minha pálpebra, essa aqui tem porque eu só fico com a sobrancelha assim, eu sou muito expressiva com esse lado do rosto. Mas esse lado que eu não consigo levantar a sobrancelha, você vê que se eu for vir aqui pra esfumar olhando pra você, assim, normal, faço assim, eu não tenho espaço nenhum na minha pálpebra. E aí quando eu faço assim, ó, o espaço surge e eu sei aonde que eu vou esfumar a sombra. Por isso que às vezes eu tô olhando no espelho, eu sempre ponho o espelho assim, ó, e vou esfumando, porque você acaba criando um espaço maior. E a Bruna ainda fala, ah, não deu pra fazer assim não? Puxa com o dedo, abre espaço na pálpebra pra você esfumar. Sexta dica dela é a pressão, é aí que eu queria chegar com vocês. Dependendo da pressão que você pôr no pincel, você consegue fazer várias cores de esfumado. Por exemplo, eu vou passar uma basezinha, um corretivo aqui na mão e vou fazer pra vocês, porque eu não quero fazer o outro olho agora. Vou usar esse tom de roxo aqui, que é o vinho opaco, tom de roxo, vinho opaco. O vinho opaco da Contém 1 grama, e eu fiz na minha mão igual eu fiz no olho. Passei o corretivo, mesmo corretivo, e eu passei o pó translúcido. Aí, olha, eu pego a sombrinha aqui no pincel, esse é um pincelzinho limpo, e eu venho com a mão levinha, e eu vou esfumando, sem botar pressão. Só a pontinha do pincel vai encostar. E aí eu mudo a pressão desse pincel com a mesma sombrinha. Vou esfumando um pouco mais de força, ó. Um pouco mais de pressão. Tá vendo como parecem ser duas sombras diferentes, ó? Como que essa ficou bem mais levinha e essa ficou bem mais concentrada? Às vezes com uma sombra só você consegue fazer o seu esfumado. A Bruna gravou um vídeo. Vai lá no canal dela pra vocês verem, porque eu não lembro o link direito. Mas eu acho que nesse vídeo dela, que eu vou deixar linkado aqui embaixo das dicas, ela põe o link do outro vídeo. Mas aí você consegue fazer 2 esfumados, ou até um esfumado completo, só com uma sombra, só mesmo controlando a pressão do pincel. E a dica que eu dou pra vocês é pega mais no finalzinho do pincel, porque você acaba não conseguindo colocar pressão mesmo se você quiser, quando você pega ele mais no finalzinho. Sétima dica de Bruna é sombra de transição. Ela sempre fala que ela gosta de ter um marrom que seja um marrom próprio para cor de transição. Por exemplo, ela diz que quando você vai esfumar o preto, e a gente vê isso, você acaba manchando o olho com aquele pretinho. Para poder fazer uma transição da cor da sua pálpebra, no caso do corretivo que está na pálpebra, pro preto, você tem que ter uma cor de transição. E ela gosta do marrom, que também é o meu preferido, eu acho uma cor bem mais fácil. O meu marrom de transição é o Toffee da Contém 1 grama, que é o meu marrom favorito, que você pode ver que ele não é nem o mais claro e nem o mais escuro. Então sempre tenta ter, se você tá começando a maquiagem agora, pelo menos um marronzinho desse. Ela deixou no vídeo dela o preferido dela, esse é o meu. Então vale a pena você pesquisar, comprar sombrinhas separadas baratinhas e ver qual que é o seu tom de transição. Ela disse também que é importante esse tom de transição ter um pouquinho menos de pigmentação. Essa sombra da Contém 1 grama, ela é bem pigmentadinha, mas eu acabo pegando só um pouquinho dela no pincel, então. A oitava e última dica da Bruna é esfumado dos cílios inferiores, que é uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Eu já passei corretivo e eu passei o pó translúcido embaixo, do mesmo jeito que eu fiz em cima. Ela fala pra você começar com uma sombra média, nunca com a sombra mais escura. Então eu vou vir com o Toffee, que eu falei pra vocês que é a minha sombra média, e eu vou vir com este pincelzinho da Macrylan, que não é nem tão pequenininho e nem tão grande. E eu vou vir, e ela fala que é muito importante você deixar o esfumado mais ou menos do meio do olho, só até aqui o final do seu cílio. Se você quiser aumentar o seu olho, aí compensa você dar uma esfumada pra fora. E a Bruna fala que você pode fazer até o côncavo da sua parte inferior. O meu côncavo inferior é aqui, ó. Dá uma marcadinha nele, tá vendo, ó? Ela falou assim, pode ser que fique parecendo que vai dar olheira, mas não vai, confia em mim. Então, o que eu falei? Então, se Bruna diz, a gente faz. Ó, passei o tom médio aqui. Vou vir com um tom mais escuro, que vai ser com aquele mesmo pincelzinho, que no meu caso aqui vai ser o preto misturado com marronzinho opaco. Bem rente à raiz dos cílios, que a gente faz o esfumado mais escuro, ó. Com a mão levinha, né? Porque você tá mexendo com o seu olhinho. Ainda mais essa parte aqui que é bem
pertinho de dar merda. E aí eu venho com um pincelzinho mais fofinho, que é esse daqui. Ou melhor, vou usar esse daqui, ó. Que é o que eu usei pra marcar o côncavo, sem sombra. E eu vou fazer um esfumadinho. Vou levar mais pra fora, porque eu quero deixar o meu olho maiorzinho. E eu vou trazendo o restinho aqui pra entrada do meu olho. Eu vou finalizar a minha maquiagem, que vai ser passando uma sombrinha clarinha aqui na pálpebra, pra poder fazer a correção do corretivo. Que é pra poder fazer correção da pálpebra de baixo, como ela ensinou. E aí a Bruna disse pra eu pegar um pincel lápis, que seria um pincel nesse modelinho aqui, vim com corretivo, mas no caso de que eu usei não tá tendo, que esse daqui eu usei pra contorno. E aí eu vou acabar vindo com aquele corretivo, aquele pincel de corretivo que eu falei com vocês um pouquinho maior, com a mesma paletinha de corretivo e o mesmo tom. Eu vou dar um recortezinho aqui. Eu vou deixar só assim, porque eu vou vir agora fazendo uma preparação de pele, que eu vou gravar pra vocês, que vai ser uma preparação de pele bafo, só com produto baratinho, preparação de pele nível gringa mesmo, só com produto que a gente acha aqui no Brasil, que acha aqui no Brasil não, né, que é brasileiro. E eu já volto pra vocês com a pele pronta pra gente ver se eu aprendi ou se eu não aprendi a fazer esse esfumado de Bruna Tavares. Então esse é o resultado final da pele.